Que tal se profissionalizar e expandir os seus conhecimentos com cursos sobre tecnologia por preços imbatíveis? A nossa curadoria de cursos Udemy tem as melhores opções para você. Saiba mais no link na descrição. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muita gente provavelmente estava esperando por um vídeo comentando esta matéria do Canaltech, 5 dicas para quem está pensando em migrar para o Linux. Eu estava na Campus Party e inclusive eu participei de um painel de segurança junto com a galera do Canaltech. Eu conheci algumas pessoas, a Joy, o Wellington, que fazem um ótimo trabalho por lá, são pessoas extremamente amistosas. Conheci de vista parte da equipe. Eu não lembro se eu vi a Nathalie Rosa lá que fez esse artigo, mas de qualquer forma um abraço para eles, tá? Mas realmente vocês pisaram na bola com esse artigo. O problema de pisar na bola nesse aspecto aqui é que, como vocês, Canaltech, são um canal de grande influência no meio da tecnologia, o que é um bom sinal. Eu respeito muito o trabalho de vocês. Vocês deram uma incrementada bacana aí no que a gente tinha de sites de tecnologia no Brasil. Mas realmente essa matéria aqui não está lá muito condizente. Eu vou debater ponto a ponto. Tem coisas que ela falou aqui que são verdade, mas a maior parte delas precisa de muitos comentários, tem muito asterisco aí para colocar nas opiniões que ela colocou, porque sim, provavelmente são opiniões de alguém que, se perguntasse numa sala e ela tivesse presente quem utiliza Linux, provavelmente ela não levantaria a mão. Esse painel sobre segurança talvez venha parar aqui no canal, não sei se editado, não sei se completamente, ainda vou falar com o pessoal da organização da Campus Party. Eu quero aproveitar também para agradecer a organização do evento por ter me convidado para participar. Foi uma honra ir pela primeira vez na Campus Party BR lá em São Paulo, um evento grandioso. Se você não conhece, se você nunca foi, certamente vale a pena conhecer, tem muito conteúdo interessante que rola por lá. Dito isso, enquanto eu estava na Campus Party, eles publicaram essa matéria aqui, o pessoal nas redes sociais começou a me bombardear, dizendo para eu comentar essa matéria no Facebook, na fanpage, no Twitter, enfim, cá estamos nós. Não é a primeira vez que eu faço esse tipo de comentário, eu já fiz um vídeo, como você está vendo aqui, a respeito de um assunto parecido, que era uma matéria do Tech Tudo lá no caso. Eu não gosto tanto de fazer esse tipo de vídeo aqui, porque eu não gosto de bancar, tipo, o cara que o martelo da verdade na internet, né? Ficar corrigindo os outros é uma coisa um pouco chata. Mas realmente, como o Canaltech tem uma influência e se você digitar Linux hoje no Google no Brasil, essa é a primeira matéria que aparece, muito provavelmente, vocês estão praticando, infelizmente, uma desinformação a respeito desse assunto e eu estou aqui para tentar corrigir. E fiquem aí até o final que eu vou dar algumas opiniões concisas, eu não vou atacar quem escreveu, simplesmente vou debater essas ideias. Vamos lá? Vamos ler a matéria aqui junto. O Linux é um sistema operacional de código aberto que conta com diversas distribuições, como Ubuntu, Mint, Debian, Fedora, entre outros. Eu não vou entrar no Techniquez aqui para definir o que é Linux, mas eu recomendo já que veja o vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, um vídeo que eu considero muito bom, um dos melhores do canal, que é o que você ainda não entendeu sobre Linux. Tá? Veja esse vídeo aí pra gente... Vamos pular essa parte, né? Porque já teria um asterisco aqui para colocar. Vamos logo ali para os argumentos. A escolha por ele geralmente é feita por quem gosta de programar e desenvolver novas soluções. Eu não sou programador, por exemplo, e eu escolhi utilizar. Mas vamos lá. Antes de decidir migrar, alguns fatores precisam ser levados em consideração para que seja uma experiência válida, sendo eles também importantes para a sua segurança. Nesse momento a gente já levanta a sobrancelha, mas vamos lá. Veja abaixo 5 coisas que você precisa saber antes de instalar o Linux no seu computador. Inclusive eu sei que o Canaltech tem várias outras matérias polêmicas a respeito de Linux e tem outras muito boas também. Então assim, se o objetivo era conseguir cliques, certamente eles conseguiram. A comunidade de Linux ficou louca com o que eles escreveram aqui. Vamos lá. Número 1. Não instale Linux em um computador comprado recentemente. Se você acabou de comprar um computador com Windows e já está planejando instalar Linux nele, infelizmente é melhor você deixar essa ideia de lado. Como a maioria dos fabricantes não vendem PCs e notebooks preparados para receber o Linux, o sistema operacional pode acabar não funcionando.
Há alguns anos a tática funcionava perfeitamente, mas agora os computadores acabam sendo feitos para funcionar apenas da forma com que saíram de fábrica. O indicado então é adquirir um computador que tenha entre 3 e 5 anos de uso e que preferencialmente tenham sido configurados para receber um sistema operacional diferente, ou melhor ainda, comprar um que já acompanhe Linux. Existe uma lista de hardware certificados para fazer a migração. Não deixe de consultar antes de comprar. Essa lista aqui é aquela lista de computadores certificados da Canonical ou do Ubuntu. Ou seja, não é a mesma coisa para todas as distribuições, certo? Existem realmente modelos que já vêm. Existem vários modelos da Dell. Acho que aqui, como você pode ver, é a maior fabricante. Mas isso definitivamente não quer dizer que você tenha que esperar 3, 5 anos para instalar Linux no seu computador. Inclusive, a maior parte dos notebooks, se você comprar hoje, você consegue instalar uma distribuição. Quando você fala que você tem que comprar, que hardware recente não funciona, eu sou obrigado a olhar no meu computador aqui, e que não é de 5 anos atrás, e ver que eu estou rodando um Ryzen 7 com uma GTX 1060, como vocês podem ver aqui. Aí agora eu estou confuso. Realmente precisa ser tão antigo assim? Definitivamente não. Como eu disse, é uma pessoa que não tem experiência, que não usa Linux no dia a dia, muito provavelmente. Caso utilizasse, já teria percebido que isso definitivamente não acontece. Podem existir modelos que têm problema? Obviamente que podem existir modelos que têm problema. Talvez um driver para algum recurso específico do computador não funcione. Por exemplo, alguma empresa que use um hardware de detecção de impressão digital muito específico. Talvez não funcione. Pode ser uma das possibilidades. Mas isso não quer dizer que o Linux não vá funcionar no computador. Vale a pena observar a compatibilidade sempre, mas isso aqui de 3 a 5 anos é uma lorota. O kernel Linux é na verdade é o kernel que é mais atualizado constantemente. Você tem lançamentos aí constantes de releases de 3 em 3 meses, praticamente incluindo tudo que foi lançado até então. Então, enfim, né? Não é uma verdade. Segundo, evite softwares de terceiros. Usuários Windows já estão acostumados a instalar programas de terceiros no computador, mas para quem tem Linux, isso não é tão simples assim. Basta pensar no quanto seria difícil para um desenvolvedor disponibilizar versões de um software para todas as distribuições Linux. Mas é claro que programas comuns, como os navegadores, já são desenvolvidos pensando no sistema operacional, então não há risco de bugs. Você pode até mesmo encontrar produtos semelhantes para o pacote Office feito especialmente para o Pinguim. Felizmente existem algumas lojas de programas, que é o AppGrid aqui. Nossa, fazia tempo que eu não ouvia falar dessa, mas realmente, AppGrid é para o Ubuntu no caso, né? Disponíveis para Linux para serem baixados à vontade, inclusive alternativas de softwares. Eu já fiz um vídeo mostrando, isso aqui é uma outra matéria do Canaltech, que é interessante, como eu disse, eles têm material interessante sobre Linux também, já conhecidos para o Windows. Eu fiz um vídeo a respeito do site Alternative2, lá você encontra realmente tudo, mas vamos por partes que tem muita lorota aqui também que precisa ser debatida. Vamos lá. Usuários de Windows estão acostumados a instalar programas de terceiros no computador, mas para quem tem Linux isso não é tão simples assim. Basta pensar no quanto seria difícil para o desenvolvedor disponibilizar versões de um software para todas as distribuições. Agora vamos analisar. Realmente, como eu disse, é uma pessoa que não está inserida nas atualidades do mundo Linux. Recentemente eu fiz um vídeo inclusive a respeito de pacotes Snap e Flatpak, que são exatamente isso. A Microsoft e o Spotify lançaram recentemente um pacote para Windows, do Spotify e do Skype, respectivamente, que funciona exatamente dessa forma. É um pacote que funciona em todas as distribuições, independente do que elas sejam. Fora isso, ainda que existam muitas distribuições, você se resume basicamente a 3 vertentes ou a 4. Ou seja, as vertentes Debian, Ubuntu, Mint, Elementary, Deepin, etc., que muitas vezes já incluem esses programas nas próprias centrais de aplicativos e não precisa ser o AppGrid, tem GNOME Software, Deepin Store, Mint Install, que já vem instalados com as distribuições, não é algo que você tem que buscar, já vem instalado, tipo o Android, já vem com a Play Store, as distribuições Linux são assim. Existe também a vertente RPM, que inclui Red Hat, OpenSUSE, Fedora, etc. Então, fazendo um Deb, geralmente você consegue compatibilizar com uma gama, com um RPM com a outra, é isso que a Google faz com o Google Chrome. Existem também as distribuições baseadas no Arch, Manjaro e tal, que você vai encontrar esses pacotes no AUR, geralmente.
E para quem é mais hardcore, né, quer compilar as coisas na mão, vai sempre ter o código-fonte das aplicações, especialmente as que são open source. Mas definitivamente não é assim. Quando você fala aplicativo de terceiro, o que é um aplicativo de terceiro quando você pensa no Windows? É algo que a Microsoft não faz. Logo, um aplicativo de terceiro em uma distribuição Linux é algo que a distribuição Linux não faz. E no Linux, todos os pacotes, então, são pacotes de terceiros. Mas se você fala, enfim, pacotes aleatórios, eu fiquei pensando, olhando a minha área de trabalho, tipo OBS, Evernote, SimpleNote, WhatsApp, Messenger, Twitter, Steam. O que não é app de terceiro aqui, né? O 4K, o Feedly, Sublime, Genymotion, LibreOffice é um app de terceiro, Desktop Editor, WPS Office, enfim, Inkscape, Blender, tudo isso são apps de terceiro. Disso você não vai morrer, definitivamente. É o que mais tem app de terceiro, eu diria, né? Bom, enfim. Aqui ela falou dos navegadores, obviamente navegadores também tem Chrome, Vivaldi, só os bons, né, digamos assim, porque o Edge e o Internet Explorer não contam. O Safari não tem, mas o Safari, enfim, só funciona daquele jeito bacana mesmo no macOS, uma das exclusividades da Apple. Não é difícil definitivamente disponibilizar um pacote único para todas as distribuições. Imagina se o sistema operacional não tivesse todas as APIs e o código aberto para você adaptar o programa e tal, instalar. Não é o caso, né? 3. Permita-se experimentar novas possibilidades. Essa é uma boa dica. A experiência com Linux pode não ser tão impactante se o usuário continuar com os mesmos hábitos praticados em um computador com Windows. A vantagem do sistema operacional de código aberto é explorar todas as possibilidades de conteúdo, aplicativos e recursos. Deixe os costumes de lado e comece a explorar. Essa realmente é uma ótima dica. Sabe, você não pode ir para uma distribuição Linux achando que vai ser exatamente igual ao do Windows. Quem já usou Android e iOS sabe que é duas variedades da mesma coisa. Você vai fazer as mesmas coisas de forma diferente. É tipo jogar futebol de salão e no campo, sabe? Quem já jogou sabe que a lógica e os fundamentos são a mesma coisa e muda alguns detalhes. Essa aqui é uma boa dica, de fato. Número 4. Prefira programas criados especificamente para o Linux. Como já citamos acima, mesmo que um programa tenha uma versão para Linux, não significa que ele deixou de priorizar os usuários de Windows. Então, é um fator a ser considerado na hora de fazer o download do software. Existem programas que foram desenvolvidos inicialmente para o Linux, como GIMP, para edição de imagens, Pidgin, para mensagens instantâneas, etc. Certo. Nesse caso, programas criados especificamente para o Linux, I don't care, certo? Por exemplo, o Lightworks, um editor de vídeo que a galera usa em Hollywood, você tem para Linux também. Ele não foi criado originalmente para Linux, mas você pode usar. A Steam não foi criada originalmente para Linux, e eu tenho mais de 100 jogos para Linux na Steam. E, na verdade, um fator curioso, quando eu bati o olho nessa foto, eu pensei, eu já vi isso aqui em algum lugar. Aqui, olha só, se não é uma imagem do meu desktop lá de 2012, do Linux Mint, que era um tutorial que eu escrevi no blog aqui, ó, em 2012 ainda, 11 de outubro, lá no início, um post bem ruim, diga de passagem, ensinando a deixar o GIMP em português lá no KDE naquela época. Essa é das antigas lá do blog, enfim. Eles usaram uma imagem, só que vocês usaram uma imagem de 2012, cara. Coloca aí o KDE Plasma 5 para ver de onde o Windows 10 tirou a inspiração para sua interface, por exemplo. Mas enfim, quando ela diz prefira programas criados especificamente para o Linux, você tem que pensar de outra forma. Você tem que usar programas que foram criados para rodar nativamente no Linux e não pensar no Wine, por exemplo. O Wine é uma ferramenta que permite que você rode aplicativos de Windows no Linux, mas ela não é uma ferramenta perfeita, então muitas coisas podem não funcionar. Prefira aplicativos que foram criados para rodar nativamente. É isso que essa prefira programas criados especificamente para o Linux deveria significar, na verdade, e não isso que ela colocou. Mas enfim, né? Eu acho que já está explicado. Agora essa aqui fez a galera, especialmente a galera do Arch Linux, do Debian Seed, rolar no chão de tanto dar risada. Ah, senhor, não esperem muitas atualizações. Estamos acostumados a ver nossos programas preferidos recebendo atualizações constantemente. Mas por trás do Linux não há muita comercialização. Alguns softwares podem acabar ficando para trás quando o assunto é atualização. Quais softwares?
Sinceramente, sabe, eu até tive que olhar o meu gestor de software do Linux Mint aqui. Olha só, histórico de atualizações. Eu fiquei fora alguns dias antes do dia 29. Então eu vou começar daqui. Olha, dia 29 teve atualização, né? Dia 28 teve atualização, dia 26 teve atualização, dia 25 teve atualização, dia 24 teve atualização, 23 teve atualização, 22 teve atualização. Como assim não tem atualização? Todos os softwares que você pode instalar no Linux hoje em dia, geralmente eles são atualizados e constantemente em distribuições rolling release, então nem se fala. Os pacotes chegam muito antes nessas distribuições. Inclusive você pode utilizar canais beta. Saiu uma atualização para o Google Chrome, no mesmo instante você tem atualização praticamente. Saiu aí, vocês devem estar ligados, né, nas falhas de Meltdown, por exemplo, Meltdown Spectre, mas vamos falar de Meltdown, que foi possível corrigir ou contornar via patch. Algumas horas depois do anúncio que foi liberado as informações da falha, a comunidade Linux lá do kernel já tinha postado o patch de atualização que corrigia. A própria Microsoft me surpreendeu e foi muito rápida criando um patch para o Windows também. Mas o Linux foi no mesmo dia, foi horas depois. O que mostra o quanto eles são capazes de atualizar. Então, não espere muitas atualizações, vírgula. Espere muitas atualizações, várias às vezes por dia, inclusive. Como eu disse, cara, a galera do Arch Linux aí, que usa disso, Rolling Release, deve estar... tipo, quando leu isso aqui, deve ter pensado... virou o meme do John Travolta lá, tava só... Bom, uma matéria ruim não desmerece todo o site, com toda certeza. O trabalho de vocês ele é muito maior do que isso. Mas como alguém que vive desse tipo de coisa, eu esperaria um maior cuidado na hora de fazer esse tipo de publicação, esse tipo de divulgação. Porque vai passar a ideia completamente errada para quem não conhece. E provavelmente a Nathalie aqui, Rosa, ela realmente não está inserida nesse meio do mesmo jeito que eu estou, por exemplo. Por isso que eu estou aqui me oferecendo para ajudar vocês a construírem matérias a respeito de Linux aí para o Canaltech. Né? A gente tem contatos no Telegram, por exemplo. Se vocês quiserem, mandem o texto para mim, que eu dou uma revisada antes gratuitamente, não vou cobrar nada, não precisa nem colocar o meu nome ou links para o Joe Linux lá. Eu dou uma força para vocês, a parceria. Tá? Realmente foi um prazer conhecê-los pessoalmente, mas matérias como essa são prejudiciais e eu adoraria que vocês retratassem isso aqui, se fosse possível, em uma matéria futura. Porque o que está escrito aqui não é que a opinião dela seja diferente da minha. É que está errado. Foram baseados em fatos errados. Melhor, não existem fatos errados, senão não seriam fatos, né? Baseado em sugestões erradas. Alguém que talvez tenha lido na internet a respeito do assunto, tenha testado o Linux meio por cima, sem a devida orientação. E como aqui no canal a gente procura trazer essa questão de conhecimento para as pessoas, para que elas possam escolher o que elas bem quiserem entender. Quem quiser usar Windows, possa usar Windows. Quem quiser usar Mac, possa usar Mac. Quem quiser usar Linux, possa usar Linux. Isso aqui feriu bastante o trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo. Tem vários materiais que eu posso indicar para quem é novato. O blog de Joe Linux está recheado de matérias a respeito do assunto. Aqui o canal tem muita coisa também, além de tecnologia em geral também, né, que a gente vem fazendo aí nos últimos tempos. Então, realmente foi mancada e eu espero ter desfeito um pouco do mal que eventualmente isso aqui tenha feito. Só que eu não vou ter o mesmo alcance que vocês têm, muito provavelmente, certo? Bom, eu agradeço a você que está assistindo aí. Não fique hateando o pessoal do Canaltech lá, porque eles fazem um bom trabalho em geral. Como eu disse, ninguém está livre de errar. Mas quando eles pisarem na bola, façam como vocês fizeram aí e avisem. Né? Avisem para eles aí, realmente eu não consegui achar um comentário aqui que elogiasse a matéria por completo. Eu acho que até quem não gosta tanto de Linux talvez não goste por outros motivos e não por esses que foram apresentados, por essas características, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, eu não quero gerar mais polêmica do que isso já gerou. Eu fiz realmente o vídeo porque as pessoas estavam me cobrando muito a respeito do assunto e eu até acho que valia a pena fazer essa correção, essa retificação aí do conteúdo. Até a próxima, um grande abraço, valeu e falou!